românticas desde o início, tendo sido diferentes uns dos outros, encontram-se em várias encruzilhadas, e isso não é por acaso. Eu queria lembrar, falou-se já de poesia, falou o Alberto, agora o Rui, que repetidas vezes falou em poesia, e queria lembrar que Rainer Maria Rilke, também mencionado pelo Alberto, aliás citado lá no início, considerou que o primeiro poeta moderno foi o Tasso. E ele foi o primeiro poeta moderno porque não aceitou a coroa de louros, não aceitou ser coroado. Pouco tempo antes, Petrarca tinha aceitado ser coroado. A dificuldade de aceitar ser coroado significa uma espécie de dislexia ou uma impulsividade, um desacerto entre a consciência poética e o reconhecimento exterior dela. E com Baudelaire isso alcança o grau da forma poética. Isto é, a poesia de Baudelaire trata precisamente disso. É muito interessante quando nós falamos de poesia, estejamos logo, sem sabermos que estamos a fazê-la, a pensar só na poesia lírica. É muito interessante. Que isso seja assim não é também por acaso. Também não é por acaso, eu só descobri isso há pouco tempo. Eu pensei que não era assim. Há uma ordem natural nos géneros poéticos. Primeiro nasceu o género da terceira pessoa, o épico. Depois apareceu o género da primeira pessoa, o lírico. E só depois apareceu o dramático, o trágico que eu estou a falar, na única evolução que nós conhecemos poética, que é a grega. E antes de haver poesia trágica, já há poesia lírica e já há poesia épica. E na poesia épica, parece que as outras estão quase a sair, mas não saíram. E o que é que nós vemos na poesia lírica, no caso de Baudelaire? E por isso é que ele é o Tasso tornado matéria poética. Nos primeiros poemas, isto diz Benjamin com uma atenção, uma cuidado excepcional, os 5 primeiros poemas das Flores do Mal, nunca aparece o pronome je. Nunca. E, na verdade, por natureza interna, a poesia lírica é aquela que se diz na primeira pessoa, mesmo que não se diga o pronome. Mas nos 5 primeiros não aparece o pronome. E nos outros, se nós estivermos com atenção, raras vezes aparece. E a razão que Benjamin encontra é que Baudelaire está a desenvolver uma experiência de aflição, o chamado narcisismo atribuído aos artistas e aos poetas, teria de ser muito falado, muito, talvez não seja bem completo, tal como o Freud o pensou, talvez seja uma espécie de arremedo do que se passa, mas na verdade ele põe entre parênteses o eu, porque aquilo que o aflige tremendamente é que a cidade já o não possa escutar. E por isso a poesia é um lugar de perigo para o próprio poeta. É que já ninguém o ouve. E é, na verdade, a única atividade criativa que não corre perigo. Ela está em perigo, mas ela não corre perigo. Ela está em perigo no sentido que o poeta está em perigo. O poeta não é reconhecido. É um lugar perigoso a poesia. Mas tanto faz que venha este mercado ou venha outro, a poesia fica igual. Isto é, desde há algum tempo, pelo menos desde Baudelaire, fica igual neste sentido. A cidade não reconhece e aqueles poucos que a reconhecem são atravessados pela mesma aflição daquele que a escreve. Benjamin diz que Baudelaire reuniu a pobreza do trapeiro, uma figura que Baudelaire trabalha muito, o chiffonnier, e Benjamin também, o sarcasmo do mendigo, o desespero do parasita. Estas três apresentações são extraordinárias. O trapeiro, o que recolhe restos, e o tema do resto e do excesso e da desmedida são próprios da atividade artística e, em particular, da poesia. Eu distingo entre poesia, arte e música, mas todas elas entram fazem parte
do excesso a que se chama criatividade, a que se chama natureza, o buscar os restos do tapeiro, a situação de não ter, de ter de pedir do mendigo. Mas o que tem que pedir, que tem consciência que tem que pedir, pede com sarcasmo, ele sabe que está a pedir aquilo que tem que lhe dar, mesmo que ele não peça. Mas ele tem que pedir. Houve tempos em que ele não pedia. Mas, a partir de Baudelaire, ele tem que pedir. E depois, o desespero do parasita. Porque a teoria do progresso e da utilidade, eu falo de Baudelaire tinha uma atitude de crítica severíssima, tomou proporções inauditas no nosso tempo. A ideia de que a arte é um bem cultural não é falsa, mas é absolutamente caricatural. A arte, a poesia ultrapassam a noção de bens culturais, porque tem a ver com aquilo que eu chamaria a natureza, a que o Rui chamou a força instintiva ou assistência instintiva, e que no caso do Bruno e no caso do Alberto, por um lado tinha a ver com reacionarismo e por um lado tinha a ver com todas as referências que o Alberto fez à poesia para nós compreendermos o que estava em causa na arte. A natureza, que desde muito cedo, desde o primeiro texto poético que nós conhecemos, que é a Epopeia de Gilgamesh, dos Sumérios, a relação entre natureza e cultura está aí. Isto é, o mal-estar da civilização não nasce no século XIX, nem no princípio do século XX. E o que é que está aí nesse poema do Gilgamesh, que eu me proponho resumir, se puder? Gilgamesh é um príncipe muito poderoso e cheio de forças, perseguidor, corajoso, tirânico, atraente, sedutor. E há uma outra figura que não é Gilgamesh, que é Enkidu, que é uma figura que aparece por desejo de Gilgamesh. Enkidu vive com os animais, bebe a água da fonte com as gazelas, tem o corpo todo coberto de pelos, tem os cabelos muito compridos, e um dia ele aparece. Há uns pastores que o veem e ficam aterrorizados. Ele não os vê e ele segue os animais sempre onde eles vão, bebe com eles, come com eles. E eles vão contar, esses pastores vão contar à gente da aldeia o que é que eles viram, se estranho que eles viram. E eles têm uma ideia de enviar... Não é preciso. Continua, ele faz amanhã a intervenção dele. É melhor. Está bem? Está bem. Claro. Para amanhã. E aqui não esconde, está bem? Eles têm uma ideia. Vão mandar uma mulher. Esperta nos dons do amor. Isto é, vão mandar uma boa prostituta. E ela vai ter, espera que ele vá beber água com os animais à fonte e apresenta-se. E estão durante vários dias um com o outro. E a partir da altura em que ela se vai embora, ele quer regressar à fonte e ter com os seus naturais amigos, e eles refogem dele. E a partir dessa altura, ele corta o cabelo, ele é introduzido na aldeia, vai até à cidade, Gilgamesh ouviu falar dele e eles tornam-se amigos. Tornam-se amigos e seguem uma vida de conquista e de destruição. São os primeiros a destruir os cedros do Líbano, a grande floresta dos cedros do Líbano. E um certo dia fazem coisas muito ousadas. Os deuses estão muito perplexos. Até que o Enkidu fica doente e morre. E Gilgamesh não estava à espera daquilo. Ele não sabia o que era a morte. Não tinha antecipado a mortalidade em nenhum momento da vida dele, a não ser quando o amigo morre. Faz umas exéquias muito faustosas e cobre a cabeça de cinza e rasga os vestidos
e decide ir à procura da imortalidade. Fica aterrorizado diante da vida, pela primeira vez. E passa do centro da Terra durante muito longuíssimo tempo, na maior escuridão e silêncio, até que, já não aguentando mais, produz um grito enorme e consegue sair para fora da Terra. E depois há uma série de provas, encontra muito estranhamente na Terra, onde vai buscar a imortalidade, uma estalagem com a sua estalajadeira, e ela é que lhe diz onde é que ele se deve dirigir. Para onde é que ele se dirige? Ele dirige-se para junto de um personagem equivalente a Noé em termos muito anterior ao Antigo Testamento, em termos dos sumérios, isto é, os deuses tinham feito cair um dilúvio muito grande sobre a Terra e, por irritação, sabem qual era o motivo que os deuses tinham para produzir esse terrível catástrofe? É que os homens faziam muito barulho e eles já não aguentavam mais. Então, decidiram acabar com aquela raça. Só que alguém lembrou, se tu acabas com tudo, o que é que será de nós? Porque, na verdade, se não houver um homem que se lembre de Deus, quem é que se lembra de Deus? Não será Deus a lembrar-se, porque a mediação para Deus poder aparecer é que alguém se lembre dele. E os deuses têm muita razão em guardar um homem com a sua mulher. E é esse homem imortal, entretanto, não sabe como outros homens, isso não lhe interessa. O que interessa é o que se vai passar com ele e com esse antepassado, Noé. Ele põe lá a prova para saber se consegue, com valor, obter a imortalidade. E as